para que nós possamos, ó Deus, mais uma vez aqui, transmitir uma palavra a qual vai ser no coração deste povo. Nós te pedimos nessa tarde, nesse dia, a tua presença, porque na verdade só o Senhor que pode nos garantir esta grande vitória, porque a vitória é nossa pelo poder da tua palavra. Nós te pedimos, te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor possa fazer presente em nosso meio. Nós já te agradecemos por tudo, com tua presença, no nome de Jesus. Amém. Todos de boas obras. Bendito. Aceita Jesus como Salvador. Arrepende os seus pecados contra o eterno. É tempo de se arrepender, amado ouvinte, que Jesus ele está voltando. Jesus ele disse no Evangelho de João, capítulo 8, 32, ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade que liberta o homem é a palavra de Deus, de Jesus Cristo, é o querido Espírito Santo. Eu tenho certeza que nesta tarde o Senhor Jesus ele quer te libertar. Com certeza nesta tarde o Senhor Jesus quer abençoar o seu lar, sua querida família. Nesta tarde, com certeza, Jesus querido, ele quer salvar a sua alma, porque a sua alma ele é preciosa. Ajude, ele quer tirar esse fardo que você tem levado, carregado, esse fardo de pecado, esse fardo de tristeza, esse fardo de angústia, esse fardo de aflição, esse fardo de tribulação que você tem levado. Nessa tarde, Jesus ele quer trocar, que transforma, Jesus é que renova, Jesus é que purifica, Jesus é que perdoa o pecado. Não existe perdão de pecado se não for por Jesus Cristo, porque é o único que veio a este mundo, pegou o Evangelho e veio perdoar os nossos pecados e nos dar o direito da salvação. Então, nessa tarde, ouvinte, é tarde de salvação, é tarde de libertação, aonde você possa ter um encontro maravilhoso com Jesus Cristo nesta tarde. Jesus ele quer escrever uma nova história sobre a tua vida nesta tarde. Jesus ele quer te libertar. Jesus ele quer te transformar. Nesta tarde, ouvinte, não importa o vício que você se encontra, Jesus garante a tua libertação. Então, nesta tarde, vou aceitar Jesus como Salvador. Vou entregar a sua vida para Jesus. Vou abraçar o Evangelho, vou abraçar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus garante salvação, garante libertação. Então Jesus, ele vem falando na palavra dele sobre o princípio das dores. As dores é a enfermidade, é os problemas, é os momentos difíceis que as famílias têm enfrentado na face da terra. Mas Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 13, eu vou falando sobre o princípio das dores. Então sabemos, ouvintes, há vários tipos de problema, vários tipos de enfermidade que a humanidade tem enfrentado. Jesus garante a tua salvação. Nesta tarde, abraça o Evangelho, aceita Jesus como Salvador, aí tem os seus pecados quanto tem, toma decisão com Deus, porque Jesus ele quer te libertar. Eu quero salvar. Jesus ele garante a tua libertação. Mas é necessário você tomar uma decisão nesta tarde, arrepender os seus pecados e aceitar Jesus como o único Salvador, porque foi o único que morreu na cruz do Calvário para salvar o ser humano, para libertar, para transformar, para tirar o vida que seja luz, que me une a ti. Na verdade, já ouvimos uma parte da palavra de Deus, mas ainda tem alguma parte para os nossos corações nessa tarde desse dia. Sabemos que a Bíblia nos fala assim: façamos o que é bom no tempo oportuno. Hoje eu escolhi de fazer o que é bom pela Bíblia Sagrada, a qual é lendo essa escritura maravilhosa para descobrir
aquilo que ela tem para mim, para você, para nós, no dia de hoje. Nós sabemos que o pregador Eclesiastes, ele pregando, ele deu um conselho, dizendo para que nós possamos fazer o que é bom durante o tempo, na oportunidade que temos. Então ele disse no capítulo 11 de Eclesiastes, dizendo: lançai o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ele disse: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como que forma os ossos no ventre daquela que está grávida, assim também nós não sabe as obras de Deus, que faz tudo estas coisas. Nós sabemos que nós não sabemos da onde nasce o vento, nem para onde ele vai, mas sabemos que Deus criou o céu e a terra. Temos que descobrir, assim também, nós não sabemos as obras de Deus, o que Deus tem realmente para mim e para você, somente pelas Escrituras, que possamos ter assim a iluminação da palavra, a qual está escrita para nós, para que nós possamos descobrir algo que está escondido, um tesouro escondido diante de Deus, para derramar sobre nós, para que nós possamos entender por que viemos fazer aqui nessa terra, da onde nós viemos, porque Deus mandou que nós viesse aqui. E nós nunca descobrimos, porque na verdade o homem não sabe como descobrir. Somente Deus pode realmente nos ajudar a entender qual a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Pela manhã semeia a tua semente, e pela tarde não retira a tua mão, porque tu não sabe qual que preparado está, e aquela que ambos igualmente serão boas. Por causa disso que nós estamos aqui nessa praça, lançando essa semente. A semente, qual a semente? A semente da palavra de Deus, a qual Deus realmente tem nos dado essa palavra, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador eterno. Mas diz: verdadeiramente suave a luz e agradável aos olhos vem o sol. Mas se um homem vivesse muitos anos e todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Na verdade, o homem vive nessa terra sabendo que tudo é bom, mas nós alegramos porque estamos vivos com saúde. Muitas vezes nós fazemos até festa, mas não lembramos dos dias das trevas, que pode ser muitos. Então nós precisamos alegrar que estamos vivos, na verdade estamos vivos, mas também precisamos descobrir que um dia possamos encontrar o dia das trevas, que hão de ser muitos. Mas disse: alegra-te, jovem, na tua mocidade, alegra o teu coração no dia da tua, alegra no teu caminho e o teu coração, e pela vista dos teus olhos
Sabeis, porém, que todas essas coisas te trará Deus ao juízo. Aqui ele está dizendo que o homem pode viver regaladamente do jeito que ele quiser. Aqui ele fala o jovem, mas falando outra palavra, alegra-se homem, alegra-se mulher, alegra-se jovem, adolescente, criança, no dia da sua mocidade. Alegra o teu coração no dia da tua mocidade e anda pelos caminhos que os seus olhos sabem, porém, que por todas essas coisas Deus trará ao juízo. Um dia teremos que dar conta diante de Deus, porque Deus realmente é fiel para cumprir a sua palavra. E Ele tem preparado para o homem um lugar de descanso. Mas muitas vezes o homem não entende, acha que nós possamos viver nessa terra e tudo se acaba na sepultura. Mas não, é somente o corpo que vai para a sepultura e se acaba. Mas a vida mesmo continua. Nós estamos vivendo aqui uma pré-vida, uma preparação para a vida e vida com abundância. Afasta, pois, a ira do teu coração. Remove a tua carne do mal, porque a adolescência, a juventude são vaidade. Nós sabemos que realmente a nossa vida é passageira. A nossa vida aqui nessa terra somente está existindo porque Deus colocou o espírito de vida para nós prepararmos, para nós encontrar a Ele. E disse a respeito a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Nós temos que estar preparados para ser velho e também para morrer. Aqui diz a Bíblia, a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte, a qual muitos não conseguem nem preparar para a velhice. Disse uma parte assim, que aquele que não chega na velhice é porque morreu cedo, não soube preparar para a velhice. E precisamos preparar para a morte física, porque na verdade existe a morte física e também existe a morte espiritual. E a qual nós estamos preparando é para a vida eterna, para que nós escapamos da segunda morte. A primeira morte nós não conseguimos escapar porque é do nosso corpo, mas nós estamos aqui preparando para viver, não morrer na vida espiritual. E disse a palavra de Deus, dizendo assim, no capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 1, disse: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha o mau dia e chega aos anos nos quais venha a dizer, não tenho nele contentamento, antes que se escurece o sol, e a luz e a lua e as estrelas, e torna-se a vir as nuvens depois da chuva. Então nós sabemos, amado ouvinte, o versículo 3 do capítulo 12 diz bem claro assim, dizendo o versículo 3, no dia em que tremeres os quatro cantos da casa, e se escurecer
Esses curvaram-se os homens fortes. Quer dizer, quando os homens fortes acabaram as suas forças, cercais de moedores, pois já ser pouco as suas forças, e se escureceres aos seus olhos. Então nós sabemos que antes que venha esses maus dias, nós temos que realmente preparar-nos para que nós possamos ver a glória de Deus. Um dia as portas se fecham, as ruas se fecharão, e nós sabemos que muitos serão naquele dia condenados porque não descobriu a realidade e não interessou aprender aquilo que o Senhor Deus tem para ele. Disse uma palavra, e o pó, que é o nosso corpo, o pó volte à terra, o nosso corpo volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, o que deu. Bendito seja o nome do Senhor, porque vaidade de vaidade, disse o pregador, tudo nesta vida é vaidade. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A alma do homem é anela para Deus, mas o homem não procura a dedicar, mas disse assim, afasta, pois, a ira do teu coração, e remove a tua carne do mal, tira a sua mente, para que não venha pensar somente no pecado, na maldade, no engano, na mentira, porque tudo isso é passageiro, mas a vida em Cristo é realmente aquela que disse que afastando-se do mal, porque a adolescência, a juventude, quer dizer, a força que temos, são vaidade. São vaidade porque passa muito rápido, a qual nós nem sentimos. E muitas vezes falta em nós união, falta em nós o amor, falta em nós a benignidade, falta em nós a bondade, falta em nós aquilo que o Senhor tem nos dado, realmente o direito de amar um ao outro. Disse a palavra, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É a excelência do amor fraternal, aquele que realmente olha com orgulho. Nós sabemos que soberbos, aqueles que têm soberbias, na verdade não têm parte no reino de Deus, porque acha que é dono de si próprio, mas não descobre que o Deus do céu é que criou o céu e a terra, é que fez. O Senhor é que fez o céu e a terra e abençoou todos os homens da terra. Todo homem foi abençoado por ele, porque ele enviou o Cristo Jesus para resgatar, tirar do pecado e da morte, não da morte física, mas da morte espiritual, a qual está preparado realmente o fogo do inferno, a qual precisamos escapar dele, porque disse que o inferno é de dia e de noite. Alegra que faz grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. Precisamos adorar aquele
que fez o céu e a terra. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor, o Senhor dos senhores. Ele é o Deus dos deuses. Ele é Senhor do Senhor. Ele é Rei do Rei. E aqui diz: bendizei o Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Bendizei para sempre. Alegrai e fazeis maravilhas, porque Ele, a sua benignidade é para sempre. E o sol, aquele que governa o sol, o dia, a noite, governa a lua, porque a sua benignidade é para sempre. Ele que muda as temperaturas, Ele que criou a terra e o céu e todas as coisas que há nele. Não há outro Deus maior do que Ele. Ele tirou Israel do meio do Egito, porque Ele é bom e a sua benignidade é para sempre. Quando aquele povo cumpriu, o povo do tempo do cativeiro, o Senhor levantou a Moisés e tirou aquele povo do deserto, tirou aquele povo do Egito que estava na escravidão. Hoje você que está sendo escravo do pecado, escravo do vício, escravo que não tem mais esperança, mas sabeis que na verdade o Senhor quer te livrar. Ele quer te dar, sem dúvida, a vida e vida com abundância. É aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. O povo de Israel deparou-se com o mar, e o mar cercou, era pedra do lado direito, era o mar na frente, não tinha para onde fugir, não tinha para onde correr, e via o exército de Faraó para destruir, e Deus abriu o mar vermelho, abriu o mar, e eles passaram em terra seca. É aquele que abre a sua mente para entender aquilo que o Senhor tem para ti. Louvado seja o santo nome do Senhor. Uma certa época, o povo de Israel desobedeceu a palavra de Deus e realmente Deus deixou que eles fossem vencidos pelos babilônicos, a qual foi parar sendo cativeiro. E um dia, juntos aos rios de Babilônia, junto ao rio de Babilônia, chegou um e falou para eles assim: canta-se uma canção de Sião. Ele disse bem claro: como cantaremos uma canção, sendo que nós estamos em terras estranhas? E eles penduraram os seus instrumentos, as suas harpas, aquilo que realmente adorava a Deus. Eles estavam tão abandonados, pensando que Deus não estava com seus olhos sobre eles, não estava adorando a Deus porque estava no cativeiro. Ele estava recebendo aquilo que realmente eles tinham plantado. Eles não clamavam mais a Deus, ele confiava em outras partes, mas não confiava no verdadeiro Deus. Então eles foram ao cativeiro, ficaram presos ali como escravos na Babilônia, mas Deus o livrou. Depois que venceu o prazo a qual Deus tinha dado para eles, passaram ali 70 anos para depois voltar para a sua terra. Mas ali muitos esqueceram que existiu Deus.
Mas, na verdade, tinha homem que estava clamando, como Daniel clamava todos os dias. Por 3 vezes ele orava a Deus, pedindo o Senhor realmente para aguentá-lo, ficar ali no cativeiro. Mas sabemos que realmente, quando ele orava 21 dias, de repente, o anjo do Senhor apareceu a ele com 21 dias e disse: Daniel, desde o primeiro dia eu ouvi as suas orações, o seu clamor, mas teve um impedimento para chegar até aqui. Mas sabeis que agora chegou a resposta. E nós vemos que ele, sendo escravo, mas não esquecia do Deus a qual ele sempre estava sendo ensinado. Ele a lembrou, ele disse, ele afastou toda a ira do coração. Na verdade, muitos foram para a Babilônia e ver deles, agradecer a Deus, pedir a Deus pela libertação. Muitos deles iraram o teu coração. Mas a Bíblia diz bem claro, em Eclesiastes capítulo 11, versículo 10, dizendo: afasta, pois, a ira do teu coração, remove a tua carne, o teu corpo do mal, do pecado, da perdição, do adultério, da traição, da ira, da briga, porque adolescência, juventude, tudo isso é vaidade. Muitas vezes nós, por causa da nossa vaidade, queremos resolver os nossos problemas por nós mesmos, mas sabeis que só Ele pode realmente dar-nos escape. Jesus disse bem claro, escrevendo em Mateus capítulo 24, versículo 7, dizendo a palavra maravilhosa para os nossos corações, nos dias de hoje também, porque naqueles dias ele falava juntamente com os discípulos, ele ensinava os discípulos, dizendo assim: portanto, sim, levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para ser atormentados e matar-o-ão, e serei odiado por toda a gente por causa do meu nome. Nesses tempos muitos serão escandalizados e tirarão-se uns a outros, e uns a outros se aborrecerão. É o que está acontecendo hoje. Muitos estão aborrecendo um a outro. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E se multiplicar as iniquidades, o amor de muitos se esfriarão. Por causa da vaidade, o homem acha que é dono de si próprio e começam a praticar coisas achando que está certa. Mas sabeis que a multiplicação das iniquidades é multiplicação da desobediência. E a desobediência é o mesmo pecado da feitiçaria. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. E o evangelho do reino será pregado todo mundo, em testemunha a toda a gente. Então assim virá o fim. O fim vem, a qual disse bem claro, o fim vem. E muitos que estão esperando disse: ora vem, Senhor Jesus. Jesus está realmente às portas.
para buscar um povo escolhido, especial e zeloso de boas obras. Mas é necessário que nós esteja preparado. Preparado como? Clamando a Ele, buscando a sua face, a sua presença em nossa vida, para que nós possamos cada dia estar realmente descobrindo a nossa dúvidas, a qual temos de Deus. E a Bíblia disse bem claro que virá naquele dia. Ele disse: e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Vai ser muito rápido. Disse assim: quando pois vierdes que aborrecer a desolação que fala o profeta Daniel, está em lugar santo. Quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que jures, que fuja para os montes. E quem estiveres no telhados, não desce tirar algumas coisas em casa. E os que estiverem no campo não voltará a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas, do que amamentam naquele dia. Bendito seja o nome do Senhor. Vai ser uma fuga muito grande naquele dia, porque aquelas que estiver grávidas, o bebê será arrebatado e ela ficará. Mas sabeis então, ai das grávidas daquele dia. Ora, para que não seja, não fuja, não aconteça que no inverno, nem no sábado, no dia de descanso, no dia de festa. Realmente o homem, quando fala sábado, fala descanso, lugar, tempo de lazer. Muitas vezes as pessoas estão nas festas, bebendo, comendo, se divertindo, nem se lembrando do dia que vem, do dia mau, a qual está escrito que vem um dia, no abrir e fechar de olho, no momento, ao tocar a última trombeta, naquele dia, a qual muitos estão despreparados para encontrar com o Senhor teu Deus. E disse: e orai para que a sua fuga não aconteça no inverno, nem no dia de sábado, no dia de descanso, no dia de festa, porque Deus tem mais prazer no velório do que num dia de festa. Louvado seja o santo nome do Senhor, porque o homem, quando está no velório, ele está vendo o defunto sendo velado para ir para o cemitério. Ele começa a refletir que ele também ele chega. O dia do velório dele, ele sabe, é o lugar que une mais pessoas. A união vem mais atônita junto com velórios do que num dia de festa. Então Deus tem mais prazer num velório do que numa festa de bebedice, de glotonaria, de cobelança, de dança. Ele tem mais prazer de ver uma multidão velando um defunto do que num dia que estão realmente advertindo, porque aquele que realmente está se divertindo é aquele que está esquecido de Deus. E o Provérbios disse bem claro no capítulo 31 de Provérbios,
Capítulo 31 de Provérbios disse assim: não é próprio o conselho da mãe de Lemuel, rei Lemuel, para a palavra do rei Lemuel. A profecia ele ensinou a sua mãe. A mãe de Lemuel estava aconselhando o rei. E realmente a Bíblia diz bem claro que nós que somos candidatos do céu, somos como o rei. E disse assim: como filho meu, a mãe de Lemuel estava aconselhando o seu filho, dizendo: como filho meu, é filho do meu ventre. Assim disse a mãe de Lemuel: e como filho das minhas promessas, não deis às mulheres a tua força, nem o teu caminho aos que destróis os reis. Não é próprio do reis, ó Lemuel, não é próprio do rei beber vinhos, nem dos príncipes desejar bebidas fortes. Porque não bebam e se esqueça dos seus estatutos, dos teus mandamentos, dos teus compromissos. E aproveita o juízo, todos aflição. Mas diz uma recomendação da mãe de Lemuel, dizendo para Lemuel que não se embriagasse, que não, senão ele perdia o controle. Mas também disse assim: a qual a bebida é para aqueles que disse assim: dai bebida forte aos que perecem, e vinhos e aos amargos de espírito, dai bebida forte aos que perecem. Aquele que não tem esperança, aquele que quer esquecer da sua miséria, aquele que realmente está condenado, muitas vezes está condenado e está entristecido. Então disse uma recomendação: dai bebida forte àqueles que, para esquecer das suas misérias. Bendito seja o santo nome do Senhor. Aquele que está amargo de espírito, aquele que não tem esperança em Deus, aquele que já está realmente condenado, muitas vezes não tem mais saída para ele, para que beba, assim está escrito, para que beba e esqueça da sua pobreza, das suas misérias, da sua condenação. Porque, na verdade, aquele que é condenado, realmente esse está triste. Mas a Bíblia diz que dai bebida forte àquele que está atormentado de espírito, para que beba e esqueça da sua miséria, da sua pobreza, da sua condenação. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E ainda tem mais: do seu trabalho não se lembras mais. Abre a tua boca e fala aos mudos, pelos direitos de todos os que acham desolados. Os mudos são aqueles que não abrem a boca para adorar a Deus. Você precisa abrir a sua boca para adorar a Deus. Para Deus você está mudo, e muitas vezes você está falando palavrão, é porque você está mudo para Deus, e
que está com teu espírito atormentado, porque disse assim: dai bebida forte aos que perecem, e o vinhos que beba e esqueça da sua pobreza e das suas misérias, e dos seus bens não se lembra-se mais. Abre a tua boca e fala aos mudos, pelo direito de todos que acham desolados, abandonados. Abre a tua boca e julga retamente, e faz justiça aos pobres e os necessitados. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Quantas vezes hoje você agradeceu a sua vida, porque você está vivo? Porque o dia que você morreu, não tem mais esperança de ver Deus. O homem só pode ver Deus enquanto ele está vivo. Clama a mim e eu responda-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabem. Existe um tesouro escondido que ainda você não sabe. Abre a tua boca e procura Deus enquanto você está vivo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Assim disse a palavra de Deus. Para que não bebam e se esqueça dos estatutos de Deus, a qual a Bíblia está escrita por homem, mas foi homem inspirado por Deus que escreveu as Escrituras, e não foi feito para ficar numa estante guardado em seu travesseiro, mas foi para você descobrir os mandamentos que nela está escrito. Você que está realmente, regaladamente vivendo no pecado, achando que tudo está bem, mas sabeis que um dia você precisa prestar conta ao juízo. O homem está ordenado a morrer a uma só vez, e depois segue-se o juízo. Mas se o juízo te julgar você errado, você enfrentará a segunda morte. E a segunda morte não é como esta que nós vivemos na terra, e morre e vai para o cemitério e o corpo se acaba. Não, a Bíblia diz bem claro que a segunda morte é lago de fogo, aonde o bicho não morre, e as almas morrem, e as almas ficam no tormento eterno. Assim diz as Escrituras. Vai ser bom lá de Deus, né? Aleluia! No inferno que fala, né? O mestre vai cobrar. Bendito seja o nome do Senhor, que hoje vive e que hoje reina para todo sempre. E disse assim: olha como a morte não morre. A segunda morte que disse: naquele dia o mar dará conta dos teus mortos. O que morreram no mar vão ter que dar conta. O mar tem que dar conta naquele dia. Aleluia! E a morte e o inferno dará conta dos seus mortos. Aqueles que morreram no fogo, o fogo tem que dar conta. E haverá, e foram julgados para
fogo. Você fez errado aqui. Você fez Foram lançados no lago de fogo. Eu sei aqui, a foto. A morte, que é a segunda morte, será lançado. A morte e o inferno foram lançados, serão lançados no fogo, no lago de fogo, Por que sabe? que é a segunda morte. E aquele que não foi escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bendito seja o nome daquele que tudo pode. Hoje nós estamos aqui te falando que como escapar-se do inferno, como se escapar da segunda morte que está preparado para o diabo e teus anjos. Aonde vai ser lançado a besta, os falsos profetas, aqueles que vivem pregando a palavra de Deus e vivendo em mentira. Sabe as escrituras, está negando as escrituras, mas sabeis que tudo isto que está escrito vai se cumprir. Aleluia! E que Deus abençoe maravilhosamente. E que o entendimento possa chegar um dia da sua vida, para que você entenda que o Senhor realmente existe e Ele é poderoso para te dar o entendimento, não de ficar só nessa terra, mas que um dia possa ter uma morada eterna e escapar da morte do inferno. E que Deus abençoe maravilhosamente, em nome de Jesus. Você que está ao alcance de nossa voz, receba agora a unção de Deus para o teu coração, para que abra o seu entendimento, para que você um dia possa crer, que possa encontrar com o Senhor teu Deus, enquanto se encontra nessa terra. Amado Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, abençoa cada coração nessa tarde e nesse dia, que ouvir esta palavra, que possa tomar como responsabilidade e abrir os seus olhos, os seus ouvidos, ao teu entendimento, para entender as escrituras e ter certeza de um dia morar juntamente contigo. Nós rogamos a ti, entregamos nas tuas mãos, no nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Nós nos encontramos na rua Henrique Dias, número 650, na Assembleia de Deus. Mas na verdade, igreja nenhuma salva. Quem salva é Jesus. Entrega o teu coração, Senhor. Confia nele. E o resto tudo ele fará. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Salvação. Mas é isso aí, amado ouvinte, você que ouviu a palavra de Deus no seu coração nessa tarde. Naquele grande dia, você não terá desculpa diante de Deus, dizer que não ouviu a palavra de Deus. Você que está aqui nessa praça ouvindo a palavra de Deus, você ouviu bem a palavra de Deus nessa tarde. É tarde de salvação, tarde de libertação. Se você quiser vir até aqui, nós queremos orando que acabou de falar, meu querido família. Queremos agradecer a você pela sua atenção nessa tarde de ouvir a palavra de Deus. Queremos agradecer a Deus, o Deus de Deus, o Senhor Pai, abençoa cada lar, cada família, cada vida. Agradecemos a todo, Pai, nessa tarde, entregamos todas as tuas mãos, queremos a vitória, o livramento, no nome de Deus de Israel. Não Deus de coração, por beijo e forte. A graça do Deus, o amor de Deus Pai, as duas considerações do Cristo de Deus, sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Permitindo Deus, volte nos ouvir sábado, a partir do meio-dia. E é fogo! Na paz do Senhor Jesus.